Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos continuar o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 17. Serviço de passes. Nos narra André Luiz. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: "São os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem." Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário, curioso. Nesta sala, explicou Aulus amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Vejam que na descrição da sala de passes há uma grande diferença vibratória para o resto do centro. Hilário percebeu e chegou a indagar ao instrutor como explicar essa atmosfera radiante. Aulus diz, então, que as pessoas ali reunidas na sala de passes estão comprometidas na doação de energias salutares, de vibrações que curam. Por isso, o ambiente da sala de passe é um ambiente sagrado, um ambiente onde as pessoas se reúnem com o objetivo de curar. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-iam estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não pudessem avaliar seu estado. Então vejam que os dois servidores daquele centro, Clara e Henrique, estão tão envolvidos pela vibração e pela energia santificante dos amigos superiores que eles estão quase que desdobrados. Quase que seus espíritos estão saindo do corpo físico, apesar de eles não perceberem essa situação. Eles estão muito conectados com a equipe ali presente. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com um invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Por isso, o recolhimento e a oração dentro da sala, porque os dirigentes, os coordenadores, os responsáveis pelos passes estão envolvidos nessa comunicação invisível com uma energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. Absortos, em companhia das entidades irmãs, registravam-lhe as instruções por meio dos recursos intuitivos. Então temos aqui o exercício da mediunidade mais depurada conhecida na Terra, que é a intuitiva. É a mediunidade em que o indivíduo recebe as orientações do mundo espiritual de uma forma tão singela, mas ao mesmo tempo direta, de forma intuitiva, dentro de sua mente. É como se a conexão com o mentor fosse direta mesmo, em que ele sopra as ideias, ele registra a sua intenção e a sua comunicação diretamente no cérebro do médium, que ele recebe por intuição.
Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, entre os dois, o ponto dominante. Então, entre aqueles dois médiums, Henrique era o mais preparado, era o mais sintonizado, tinha uma mediunidade intuitiva mais depurada. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulus abraçou-o e nolo apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Então, o espírito superior responsável ali pelas atividades do passe se chama irmão Conrado. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Conhecendo André Luiz e Hilário, sabemos que será um capítulo cheio de perguntas, porque o mentor liberou os dois para fazer pergunta à vontade para o instrutor do passe. Então a gente sabe que os dois vão fazer muitas perguntas. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: "O amigo permanece frequentemente aqui?" "Sim, tomamos nossa responsabilidade, os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 noites por semana." "Dos enfermos, tão somente encarnados?" "Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência." "Conta com muitos cooperadores?" "Integramos um quadro de auxiliares, de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior." "Quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum?" "Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica." Então vejam que no mundo espiritual, repito, há muita organização. Já falamos isso em outras oportunidades e percebemos, quanto mais estudamos, que existe uma organização no plano espiritual que se assemelha à nossa, mas ainda muito mais depurada e que registra todos os profissionais vinculados às tarefas. Temos a informação aqui que os médiuns, espíritos e todos os colaboradores têm uma ficha, um cadastro e trabalham da sala de passes, assim como em outros locais, em outras regiões do centro, em outras atividades também. E os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Então, apesar dos médiuns terem cadastro, eles podem ser substituídos por outros se faltarem. Mas isso traz um certo prejuízo para as atividades, o que é natural. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos 2 companheiros encarnados em oração e continuou: "Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece?" Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que a atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Esse é o efeito da prece, não é? Nós sabemos, nós conhecemos o poder que a prece tem, o recolhimento, a atividade
para a caridade. A exemplo dos dois da obra, eles têm as suas energias renovadas quando chegam ao trabalho, chegam a essas atividades e se colocam à disposição do serviço. Eles, portanto, apesar dos seus desafios de cada dia, no trabalho, na profissão, dentro de casa, eles recebem no momento de trabalhar no centro espírita, com o passe, o envolvimento para que restabeleçam suas energias. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão? De modo algum. Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. A informação é deveras interessante, porque ele está dizendo que os que trabalham naquela atividade não têm pretensão de serem o destaque, de serem aqueles que realizam toda a atividade por si só, como de forma exaustiva nós vemos na Terra. Então eles não são ao mesmo tempo senhores do benefício, como também, sob a inspiração de Jesus, recebem da espiritualidade essa energia, essa força. Por isso ele diz aqui que os espíritos ali presentes atuam como na tomada elétrica, onde dão passagem à força que não pertence verdadeiramente a eles. Eles canalizam essa energia que vem de Cristo para auxiliar nos trabalhos daqueles médiuns. A explicação não podia ser mais clara, e enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido, e o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores. Veja como funciona a mediunidade intuitiva, não é? Ele recebeu ali o contato da mão do espírito, mas não sentiu essa mão em seu ombro. Foi de forma intuitiva que ele recebeu a informação de que os trabalhos deveriam começar, e assim se dirigiu à porta. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia, e em razão disso, tornamos a intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão, entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. É a doação, não é? Por meio do passe, em que esses médiuns renovam as energias, reconfortam espíritos que sofrem. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos, aplicados a reduzida distância, penetravam assim mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes, provocando modificações subtâneas, ou seja, aqueles fluidos, aquela energia, penetrava os corpos físicos daquelas pessoas e o corpo fluídico também, perispirítico, renovando energias, curando muitas vezes doenças, reequilibrando todo o corpo físico e espiritual de quem estava sendo auxiliado. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Nós já estudamos aqui como a energia ela é transmitida, não é? Atravessa ali o corpo dos médiuns, vai para a cabeça, para o coração e depois para as mãos, e são direcionadas para os sofredores.
com a assistência dos espíritos desencarnados também, que participam desse processo. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente. Em seguida, indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda que, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Vejam a importância da sintonia, né? E por isso a energia passa pela cabeça dos médiuns, porque é pela cabeça que eles estão sintonizando, pela ideia da mente, saindo de sua mente perispiritual, mas produzida pela mente do médium. Nós sabemos que os pensamentos têm forma, têm cheiro, têm cor, e assim o médium que se doa para o próximo precisa ter a sua mente sintonizada com os amigos espirituais, e essa sintonia se dá por meio da manifestação do pensamento. Os pensamentos precisam ser equilibrados, do contrário, eles não teriam a ligação, como explica aqui Aulus. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. A observação de André Luiz é muito importante. Ele está falando de magnetismo, ou seja, pessoas que não estão realizando uma atividade em que há mediunidade, em que há participação de espíritos nobres desencarnados. O magnetismo é uma força própria do indivíduo, independente da mediunidade dele. Ele traz um depósito de energia, um depósito de energia mesmo magnética, que ele pode utilizar para o bem ou para o mal. Se ele decide doar essa energia, ele vai curar doenças, ele vai auxiliar pessoas, porque veio com um depósito de energias magnéticas, e por isso magnetismo. A anotação de André Luiz é realmente importante, mas vamos ver a resposta de Aulus. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muita vez portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem. Contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, olha essa informação. Todo mundo tem a possibilidade de atuar como um magnetizador, ou seja, uma pessoa que direciona energia própria, do seu próprio halo vital, a sua própria energia espiritual, magnética, portanto, pode ser direcionada. E aí, por isso, nós temos muitos magnetizadores na Terra. Mas ele está explicando que é diferente do médium, é diferente de quem utiliza essa energia para o bem, para a cura. Esses são assessorados, têm essa energia potencializada. E aí passa a ter não somente a sua força magnética, mas a potencialização dessa força pelas entidades felizes que colaboram no trabalho. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, frisou meu companheiro, completando minhas observações. Também muito importante essa exclamação de Hilário. O magnetizador cura, como eu falei agora há pouco. Ele não está trabalhando com a mediunidade de cura, mas ele usa da sua energia magnética para curar. Ele está doando de si mesmo. Pode ter a participação de espíritos, aí não vai ser só um fenômeno magnético, né, de energia, de magnetismo, mas também de cura mediúnica. Mas se é exclusivamente magnetismo, não há aí mediunidade propriamente dita, ou seja, participação de entidades felizes. Há somente a energia do médium direcionando para a cura. Vejamos a resposta. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque,
interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não precisam vir à baila. Então, olha o alerta, né, de Aulus aqui. Pessoas que têm uma força magnética, cuidado. Pessoas que vêm com depósito de energias que podem constituir fenômenos, realizar verdadeiros fenômenos, inclusive de cura. Cuidado, porque se não orar e vigiar, se não utilizar essas forças para o bem, para a caridade, poderão se tornar alvo de entidades infelizes que vão subjugá-los, como vemos muitas vezes. É necessário direcionar a energia, seja ela pelo magnetismo, seja ela pela mediunidade, por meio da caridade em favor do próximo, sem esperar benefícios. É dessa forma que esse risco não se concretiza. O risco de se associar a entidades infelizes vai ser afastado se você usa para o bem. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Qual é o alerta que ele está dando aqui? Que essas entidades que trabalham com hipnose têm uma força magnética, têm uma energia que às vezes superam a força do magnetizador encarnado. Então aquele que está usando de magnetismo aqui na Terra e não tomar cuidado, poderá ser alvo de espíritos mais poderosos que ele, no sentido da manipulação energética. Ele está dizendo aqui que tem entidades perversas que sabem manipular muito bem a força do magnetismo e, com isso, influenciar esses que trabalham na Terra e superar as suas próprias forças, trazendo então as obsessões terríveis, os processos de obsessão que levam essas pessoas a um intenso sofrimento, além de se complicarem na sua estrada evolutiva, porque estarão associados a uma gama de espíritos imperfeitos, infelizes e desequilibrados. E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Olha que interessante essa imagem, né? Nós temos a imagem aí da cobra como um ser que hipnotiza pelo seu olhar, não é? Nas superstições, nas histórias infantis e de ficção. Então, disse Hilário, para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, em benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Nós vimos aqui a informação dele de que para curar precisa ter esse sentimento de amor, de fraternidade. Mas ele também disse que o magnetizador pode curar, mas de forma acidental, ou seja, sem intenção. Ou ainda que tenha intenção, mas não tenha o sentimento, a cura acontece por mérito do assistido, pela participação voluntária de espíritos desencarnados que têm o poder de cura. Então, não necessariamente é um poder do médium magnetizador ou da pessoa que tem a força magnética, não é? Para curar é preciso o amor, que muitas vezes não está na pessoa que magnetiza, que utiliza da hipnose, mas sim na entidade desencarnada que aproveita aquela oportunidade para curar alguém que merece. Entretanto, para um esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Será que para curar precisa estudar algo especial e ser selecionado? Importa ponderar, disse Aulus convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Então, em qualquer lugar você precisa estudar, em qualquer profissão, em qualquer atividade.
senão você fica estagnado, parado, congelado. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Veja a importância de sempre estudar, hein? Senão ficamos engessados e somos superados. Todavia, tratando-se do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Então, para a cura acontecer no magnetismo, é preciso intenção de curar, um desejo ardente de ajudar. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Olha a revelação aqui, né? Orar com o dever bem cumprido, com a intenção de ajudar, traz um poder irresistível, o poder da cura. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Aqui nós temos uma informação muito importante que merece a nossa reflexão. Prestem atenção. Ele está dizendo que mesmo que você não seja um médium de cura, se você orar com fervor, se você tiver intenção no bem, se você tiver a conduta cristã, algum espírito magnetizador vai simpatizar com você e você vai concretizar uma cura para alguém. É isso que ele está dizendo aqui. Mesmo que você não tenha mediunidade de cura, você pode curar alguém. Porque com a sua boa intenção, com a sua postura cristã, algum espírito magnetizador que tem essa capacidade, que saiba essa técnica de cura, ele vai se utilizar da sua energia para curar. É isso que ele está dizendo aqui. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. Por isso eles são intermediários, como a tomada que recebe a corrente elétrica. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então aqueles que têm vontade, de ter um centro espírita, de ter uma tenda que cura as pessoas, se você tem intenção de ajudar, se você ora, se você tem uma conduta no bem, é quase certo que algum espírito poderoso na cura vai se juntar a você para esse trabalho. Mas para isso você tem que ter humildade, você tem que ter um coração bom, você tem que ter uma postura cristã. Aí você vai ser assessorado. Você pode estar sem mediunidade nenhuma de cura, mas se você quer fazer o bem e se associa a espíritos nobres, eles vão realizar essa cura, inclusive em você mesmo e nos outros também, a depender do mérito, a depender da programação de cada um. Mas está aqui. É possível curar se você tem o sentimento sincero e ganha a simpatia de amigos espirituais que, com a técnica de cura, poderão realizá-la. O ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. As pessoas continuavam a entrar para receber os passes e receber a cura também. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Olha que interessante, né? O obsessor entrava junto. Na verdade, o obsessor entra com o obsidiado na sala de passe. Só que eles são desconectados lá. Olha a importância de tomar passe, né? Desconecta dos nossos obsessores, que ficam do lado de fora esperando.
e se ligarão novamente a nós se assim permitirmos, se sintonizarmos com eles. Por isso, o exercício do passe é muito importante. Te ajuda a se desligar de obsessores pouco a pouco, até que um dia eles não mais vão se religar a você quando você deixar a câmara de passe. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Então tinha as pessoas que eram curadas, ajudadas e outras que não tinham nenhuma melhora. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Nós vimos que o processo envolve, a penetração dessas energias no corpo físico, mas tinha pessoas que não recebiam, bloqueavam essa energia. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Então vejam, para receber a cura, precisamos ter fé, precisamos acreditar, precisamos sintonizar com esses amigos espirituais para que a cura se realize. É por isso que o cético e aquele que vai com a mente fechada não consegue o resultado que espera. E aí acaba não recebendo essa energia. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas. Preste atenção, fé verdadeira não é aquela de aparência, do fanatismo ou a cegueira da ignorância. É a atitude de segurança íntima, reverência e submissão a Deus diante das suas leis, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Então é ir na condição de necessitado, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa condição de doentes para receber essas energias. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Vejam, quem entra na sala do passe, ou no centro espírita, ou no trabalho mediúnico, com o coração fechado, com a mente fechada, aos princípios, às ideias e às vibrações, não recebe o auxílio, porque está bloqueado esse acesso. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de idosa matrona, que acabava de entrar à cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamo-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula, congestionada, impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile, comprimida, atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco, que é duto formado pela junção dos canais hepático e cístico e que vai ter ao duodeno, interdito facilitava o diagnóstico.
Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Então, André Luiz fez uma verdadeira análise médica, uma anamnese, né? uma consulta mesmo. Analisou tecnicamente o corpo físico daquela senhora. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Aqui nós temos uma lição grandiosa. Vejam que ataques nervosos, cólera, irritação trazem doenças no corpo físico. A gente está cansado de ver isso aqui, né, nos estudos. Nós sabemos já dessa realidade. Aquela senhora estava com uma problemática causada por aborrecimentos no lar, irritação contínua, explosão de cólera. Isso tudo traz doença. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Vejam aqui a técnica do passe, não é? Como as entidades felizes orientam os médiuns passistas, estimulam eles a fazer certos movimentos justamente para possibilitar a cura, o auxílio. Vejam a inspiração dos médiuns passistas no momento do passe. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava solícito e indagou: nossa irmã estará curada? Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Então ela não saiu curada, mas ela saiu aliviada das suas dores, porque os órgãos já estão, de certa maneira, comprometidos. E em que bases se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Olha a importância da mente, da força mental, da mudança de pensamentos. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Olha o poder que a mente tem. Reconstrói células, reativa as células adormecidas. Reconstrói muitas vezes as vidas microscópicas dentro do nosso corpo, trazendo cura. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, a postura no passe tem que ser de recepção para mudar o cenário de doença no corpo. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então sim, o passe à distância funciona, basta sintonia, oração. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado
e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E à vista disso, despedimo-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. E assim encerramos o capítulo 17, aprendendo com André Luiz e com os instrutores a importância de estarmos submissos à vontade do Pai, abertos à cura, por meio do exercício da humildade, da simplicidade, do serviço ao próximo. Aprendemos que os médiuns se utilizam das suas próprias energias potencializadas para a cura por espíritos amigos e que nós podemos ganhar a simpatia de espíritos nobres pela nossa postura. Por mais que não tenhamos mediunidade, podemos curar, porque espíritos amigos vão potencializar a nossa energia, vão possibilitar a cura daqueles que necessitam. Nós podemos somar as nossas forças com as deles para ajudar o próximo. E isso é o segredo para potencializar esse poder. Pode ser poder magnético, pode ser poder mediúnico, mas a cura acontece sempre que um espírito de luz intervém para potencializar a nossa energia ou curar por meio da nossa contribuição, ainda que não tenhamos a mediunidade de cura. Reflitamos com tudo que aprendemos aqui e tenhamos a certeza de que podemos mudar o cenário à nossa volta por meio da nossa mente, pela emanação dos nossos pensamentos, por nossas condutas e pelo esforço que fazemos diariamente para sintonizarmos com bons espíritos. A prece vem com esse fator primordial para a sintonia com os amigos espirituais e a potencialização das nossas forças para trabalharmos em nome de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e até o próximo estudo.